Aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Salmos 42, versículo 3. Projeto Missionário Eslon, fortalecendo vidas em Cristo. Pela graça de Deus, nosso Pai, e do seu Filho amado Jesus Cristo, estou novamente com você, aqui nesta emissora, para mais um encontro com a vida. O nosso encontro diário com o Assim Diz o Senhor, o encontro com aquele que é a própria vida. Existem dores que não ferem o corpo, mas rasgam a alma. Há lágrimas que não escorrem pelos olhos, mas caem por dentro, molhando pensamentos, lembranças e esperanças. A tristeza profunda invade silenciosamente e muitas vezes ninguém percebe. No programa de ontem, contei um pouco da minha adolescência, uma fase que a tristeza tomou conta da minha alma. Eu vivia um esquecimento constante, um sofrimento silencioso. Minha alma gritava por socorro, mas ninguém ouvia, porque o meu grito era interno. Nenhum ser humano me escutava, mas alguém me escutava, e esse alguém me compreendia completamente. Deus revelado em Cristo. Assim declara sua palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 42, versículo 1. Naquele tempo, na escola, eu sofria com palavras cruéis. Diziam que eu era feio, que jamais conseguiria uma namorada, que eu era insignificante. Essas palavras machucavam profundamente a minha alma. Mesmo sem conhecer a Bíblia, eu ouvia do Espírito Santo dizendo: não importa se seus colegas te desprezam. O importante é que Jesus te ama. Eles não podem te dar Jesus, mas Jesus pode te dar milhões de amigos. Era isso que me sustentava. Cristo conhece cada tristeza secreta do coração. O Desejado de Todas as Nações, página 483. Todas as noites, antes de dormir, eu fazia a oração que minha mãe me ensinou. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com amor e graça do Divino Espírito Santo. Depois eu acrescentava: meu Deus, cura minha mente. Mesmo sem conhecer a Bíblia, eu ouvi uma voz suave dentro de mim, a voz do Espírito Santo dizendo: não importa se seus colegas te desprezam, o importante é que Jesus te ama. Eles não podem te dar Jesus, mas Jesus pode te dar milhões de amigos. Era isso que me sustentava. Cristo conhece cada tristeza secreta do coração. O Desejado de Todas as Nações, página 483. Todas as noites, antes de dormir, eu fazia a oração que minha mãe me ensinava. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com amor e graça do Divino Espírito Santo. Depois eu acrescentava: meu Deus, cura minha mente, não deixe eu ficar louco. E assim eu adormecia. E a Bíblia confirma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. E realmente o Senhor me ouviu.
esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmos 40, versículo 1. Certa vez, voltando do trabalho, via escrito com carvão numa parede: quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Na hora, me lembrei da história de Lázaro e pensei, se Jesus levantou um morto de 4 dias, quanto mais pode curar minha mente, já que ainda estou vivo. Mais adiante, ouvi 2 mulheres conversando e uma disse para a outra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Aquelas 3 coisas juntas, a frase na parede, a lembrança de Lázaro e as palavras das mulheres, foram como uma resposta de Deus: eu vou te tirar dessa depressão. Mas, sem conhecer a Bíblia, perguntei: o que é crer em Jesus? Com 15 anos, concluí: crer é fazer a vontade dele. Mas onde está essa vontade? Jesus respondeu: examinais as Escrituras, elas testificam de mim. João 5,39. A palavra de Deus ainda não tinha chegado em minhas mãos, mas já tinha chegado em meu coração, através de uma frase escrita com carvão numa parede: a palavra não voltou vazia. Isaías 55, versículo 11. E assim como eu, muitos carregam um grito preso na alma, uma angústia inexplicável. Mas é importante dizer, tristeza profunda não é pecado, nem falta de fé. Ela pode ter causas emocionais, psicológicas, físicas ou espirituais. O inimigo, sim, pode usar a tristeza para tentar sufocar a nossa fé. Até Elias, um profeta poderoso, desabou emocionalmente após um grande triunfo. Pediu até para morrer. 1 Reis, capítulo 19. Isso mostra que até os fortes podem cair. Até os espirituais podem sofrer. Até os consagrados podem se sentir destruídos. Por isso, a Bíblia alerta: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. E se cair, não se cale, mesmo que ninguém escute, Deus te escuta. Muitos foram ensinados a engolir o choro, ser forte, não reclamar, cresceram sem aprender a pedir ajuda. Mas a Bíblia manda o contrário. Está escrito: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. A tristeza não foi feita para ser carregada sozinha. O próprio Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia profunda. Ele buscou primeiro o Pai e depois desejou um apoio dos amigos, que infelizmente dormiram. Como Jesus desejou um abraço humano naquela hora. Por isso, meu amigo, não se cale. Busque a Deus e abra o coração para alguém de confiança. A psicologia chama de dor internalizada quando alguém esconde tudo por medo, vergonha ou receio de não ser compreendido. Quanto mais esconde, mais a dor cresce. Que Deus, segundo sua riqueza em glória, supra todas as suas necessidades, as necessidades da tua alma em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 19. Eu volto amanhã. Deus te abençoe.
Você ouviu Encontro com a Vida, que volta amanhã. Até mais.